Já o Vasco, se não liberar aquele empréstimo de 150 milhões de reais, corre enorme risco de nem ter mais reforços. Vasco já tem um modelo de compra definido, do zagueiro Diego Carlos e também do atacante Bruno Duarte. Os dois próximos reforços do Vasco da Gama já estão engatilhados. Uma torcida que faz o Vasco viver, mesmo diante de tantas dificuldades, de tantas agruras, de tantos pesadelos e tristezas. Mas o torcedor do Vasco é o maior responsável por perpetuar esse amor, que é um amor absolutamente inexplicável. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Vasco informa, se não houver a liberação dos 150 milhões de reais emprestados por Marcos Lamacchia, a tendência é que o clube não tenha mais reforços daqui até o fim da janela de inscrições, prevista para fechar em 11 de setembro. Vasco assegura já ter duas negociações avançadas, com o zagueiro Diego Carlos, que pertence ao Fenerbahçe, e Bruno Duarte, centroavante do Estrela Vermelha. Mas essas operações, e talvez até de um acréscimo, da chegada de um volante, dependem única e exclusivamente da liberação desses 150 milhões. O Marcos Lamacchia, que tem tudo para ser o próximo dono da SAF Vascaína, já se disponibilizou a colocar a grana no Vasco. Mas o Cruz Maltino, em meio a uma intervenção judicial, precisa da autorização da Justiça. Primeiro pedido do Vasco foi recusado. A juíza que cuida do caso afirmou que o Vasco só vai ter direito a esses 150 milhões depois de completar uma auditoria. Nos últimos dias dessa semana, o Vasco fez um novo pedido e ouviu outro não. Inclusive, nessa segunda negativa, a juíza afirmou que o Vasco tem gastado muito mal o seu dinheiro, lembrando de um empréstimo feito recentemente de 40 milhões de reais que acabou em questão de dias. Por sua vez, o Pedrinho se defende, afirmando que essa entrada de 150 milhões de reais não é apenas para reforços, e sim para pagamentos de dívidas emergentes, com atletas, funcionários e também fornecedores. Sem a grana, o Vasco corre um enorme risco de ter dificuldades financeiras pesadas daqui até o fim da temporada, isso em meio a 3 competições, com o Vasco ameaçadíssimo de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e ainda vivo nas quartas de final da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Só para completar o noticiário do Vasco, registrar que o Cruz Maltino não conseguiu mesmo a liberação do Maracanã para jogar contra o Vitória. Fluminense e Flamengo, administradores do estádio, recusaram a pedida, alegando que o gramado do Maracanã precisa ser melhor cuidado. Vasco foi à justiça e aguarda uma posição dos tribunais. E aí eu quero trazer a vocês a informação referente aos dois nomes que o Vasco, inclusive, nessa janela de transferências encaminhou. Informações do amigo Lucas Pedrosa, um abração aí pro Pedrosa, é que o Vasco tem encaminhada, nesse momento, a contratação de 2 jogadores. O zagueiro Diego Carlos e o atacante Bruno Duarte. Está fechada, tá, a contratação desses 2 atletas. Entretanto, qual é o grande problema? O Vasco já se acertou com o atleta, já se acertou com os seus respectivos clubes, mas as contratações elas só podem ser concretizadas, ou seja, finalizadas, caso o Vasco consiga um empréstimo no valor de 150 milhões de reais no modelo de IP, que busca, nesse momento, um aval da Justiça para a realização do empréstimo desse valor. Então, tá tudo certo, tá tudo alinhado, podemos dizer, está fechado. O Vasco já tem, encaminhada a contratação desses 2 jogadores, mas não consegue fechar o negócio, porque para fechar a contratação desses 2 atletas, precisa dos 150 milhões de reais. É um problema hoje que o Vasco da Gama vive. O Vasco fechou 2 negócios com 2 grandes jogadores, mas não consegue contratá-los por conta desse empréstimo. Além de Diego Carlos e do atacante Bruno Duarte, o Vasco tinha negociações com um volante, camisa 8, com boa chegada de área e também com um ponta. Então a situação, amigo, ela é muito clara, é muito específica, é muito fácil de entender, que eu estou trazendo a você aqui na manhã desse sábado. O Vasco negocia com jogadores, o Vasco tem 2 atletas fechados, com negociações muito bem encaminhadas, mas não consegue assinar o contrato, pois não tem dinheiro e precisa dos 150 milhões de reais desse empréstimo no modelo de IP para fechar o negócio. Sem
o empréstimo? O Vasco, amigo, é muito real a situação, é muito clara que eu trago a vocês. O Vasco da Gama corre sérios riscos de não ter mais contratações nessa janela de transferências. O único dinheiro que o Vasco tem em caixa, e há pouco, o Vasco da Gama estará utilizando para pagamento de salários e outras obrigações. Então, a situação é essa. Hoje, o Vasco precisa dos 150 milhões de reais para fechar com esses dois. Uma torcida que se reinventa, uma torcida que faz o Vasco viver, mesmo diante de tantas dificuldades, de tantas agruras, de tantos pesadelos e tristezas. Mas o torcedor do Vasco é o maior responsável por perpetuar esse amor, que é um amor absolutamente inexplicável. Inexplicável para quem não é Vasco, porque para quem é Vasco é absolutamente compreensível. O Vasco não se escolhe, o Vasco te abraça, o Vasco te dá tristezas, você remói, você é resiliente, você já passou poucas e boas, você tem no sangue um DNA vascaíno, de alguma forma se identificando, seja pela luta, seja por todas as brigas sociais, por tudo aquilo que o clube representa na história. O Vasco da Gama é apaixonante. É um clube que dá ao seu torcedor, apesar de todos os problemas recentes e também já de algum tempo, a certeza de que vale muito a pena amá-lo. Obrigado ao Vasco, que salvou a vida de todos nós, salvou a minha vida, salva a minha vida diariamente, me dá exemplos de resiliência, de força, de uma instituição absolutamente fantástica em seus 128 anos. Um clube odiado por muitos, um clube que o sistema não gosta, que as pessoas que comandam não gostam, porque o Vasco é o clube dos pobres, dos pretos, dos operários, daqueles que sempre foram à margem da sociedade. As origens do Vasco, estando na Zona Norte, na Barreira do Vasco, como um dia falou o Ministério Público do Rio de Janeiro, através de um senhor que falou que nas cercanias de São Januário, pessoas ficavam bêbadas e roubavam. É assim que tratam o Vasco. E é assim que nós precisamos reagir. É assim que nós precisamos acreditar que mesmo ano após ano, de tanta dificuldade, de tantos problemas, com campeonatos ruins, com briga por rebaixamento, mais um ano na penúltima posição, mas que a gente é forte. A gente aprende com as porradas. O Vasco está numa posição no Campeonato Brasileiro e o futebol baliza as nossas emoções, mesmo com a grandeza do nosso clube, com tudo que ele representa, mas o futebol é o balizamento para todos nós. Temos orgulho do Vasco, mas temos tido poucas alegrias com ele em campo. Mas mesmo assim, ainda tem muita coisa para rolar. E esse clube, na penúltima posição do Campeonato Brasileiro, que tem um desafio gigantesco contra o líder Palmeiras, domingo no Allianz Parque, está nas quartas de final da Sul-Americana e está nas quartas de final da Copa do Brasil. Eu quero fazer um comentário em cima de dois personagens, do presidente Pedrinho e do técnico Pedro Emanuel. Os dois Pedros, que hoje comandam a nossa emoção. Um recém-chegado, um que entendeu a grandeza do Vasco, um que entendeu que o Vasco precisa se organizar, que o Vasco precisa jogar como normalmente se joga, futebol, praticar futebol, ter coragem, sem invenção, o simples é o melhor, sem medo de indicar quem esteja errado, para que todos abracem responsabilidades. Blinda quem merece blindagem, defende quem merece defesa. Sério, direto, direito, estudioso, inteligente e capaz. Um técnico desconhecido. Um técnico que todos nós desconfiamos por um simples aspecto, porque a gente está muito machucado. Mas assim se faz uma história. E o Pedro Emanuel, mesmo há pouco tempo, 40 dias talvez de vida no Vasco,
já consegue conquistar o nosso coração por essa sobriedade, por essa seriedade, e acima de tudo, por reconhecer os seus erros e, além de reconhecer os seus erros, indicar soluções para esses erros. Então, o Pedro Emanuel tem sido uma gratíssima surpresa, com um elenco que precisa melhorar, com um elenco que tem muitas limitações, com um elenco com muitos garotos que precisam ser burilados, precisam ser oportunizados, com alguns jogadores de destaque, como o goleiro Léo Jardim, que falhou domingo contra o Santos e ontem fez uma partida espetacular, como o volante Thiago Mendes, capitão do Vasco, envolvido numa polêmica com o Neymar depois do jogo do Santos e que ontem desfilou seu talento, como o bom Robert Renan, zagueiro já criticado, e que, como o Vasco faz, amadurece, apanha, erra, cai, derrapa, chora, mas sobrevive e vem melhorando, maturando, como um dos bons zagueiros do futebol brasileiro. Como os jovens, como Cauã Barros, como Ramon Rick, essa molecada que, quando tem oportunidade, erra, vai mal em alguns momentos, mas nunca deixa de lutar. Fala galera, beleza? Primeiramente queria desejar um feliz aniversário para o nosso tão amado clube Vascão. Ontem foi aniversário do clube, 128 anos de história, tradição, títulos, passação de raiva também, mas estamos sempre com o nosso clube. Somos a torcida mais apaixonada do Brasil, que torce para o maior clube do Brasil. É isso, Gigante da Colina, Vascão. Tamo junto, galera. Gostaria de pedir para vocês deixarem seu like, comentarem aí embaixo, não esquecerem de se inscreverem no canal e de ativar o sininho de notificação. Valeu, galera. Se aparecer a função de hypar também, clique no botão, que assim nosso vídeo é recomendado para mais vascaínos. Valeu, galera. Forte abraço. Fui!